Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos e estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina Noções de Direito Constitucional. Noções de Direito Constitucional essenciais para a sua aprovação no concurso da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, cargo assistente administrativo. Serão, ao todo, 25 encontros de aproximadamente 30 minutos cada um, para a gente bem enfrentar esses temas que foram colocados no seu edital. Já já falaremos a respeito deles. Olha, apesar de a disciplina ser intitulada Noções de Direito Constitucional, você vai aprender Direito Constitucional de maneira bem detalhada, aprofundada, na medida, evidentemente, que o seu concurso exige, né? A gente vai até um certo ponto. O que eu quero dizer é que a gente não vai passar correndo pelos temas do seu edital. Não, a gente vai se envolver com eles, a gente vai identificar os pontos de maior atenção, vamos chamar a atenção para as pegadinhas e ir para a prova com uma segurança. Em breve seremos aí assistentes administrativos na Prefeitura de Belo Horizonte, tá legal? Então, antes de a gente analisar o edital, antes de a gente analisar os conteúdos que foram lá consignados e falar um pouquinho sobre a banca, por exemplo, eu gostaria só de recomendar algumas coisas. Claro, são recomendações que devem ser somadas às outras recomendações que meus amigas professoras trouxeram. Inicialmente, isso é imprescindível, é inafastável, você deve assistir a todas as aulas. Sim, todas as aulas. Eu sei que a prova tá aí, é dia 30 de agosto, né? Mas ainda assim, você deve se esforçar ao máximo para ver todas. Ah, Antônio, mas esse conteúdo aqui eu domino, eu já tinha estudado. Olha, que bom que você domina, mas vamos assim consolidar mesmo esse domínio, vamos estar aí atentos, porque cada aula é uma aula, cada professor traz uma impressão, traz uma particularidade nova e isso merece ser considerado, isso merece sem dúvida a sua atenção, tá legal? Então assista a todas as aulas. E eu até recomendo aos meus alunos que façam o seguinte, na medida do seu tempo, evidentemente. Depois que você viu as aulas, depois que você anotou, já vou falar também sobre isso, sabe aquele dia que você está assim, de repente está arrumando teu quarto, supondo que seu computador esteja no seu quarto, ao invés de ligar a televisão com um filme, uma novela, um noticiário, um esporte, liga na aula, deixa rolando a aula. Porque nesse momento você assim vai pegando informações. Tudo, é verdade, estará consolidado já no teu cérebro, mas você vai fazendo conexões daí, conexões com outros temas, conexões com outros assuntos, né, de outras matérias, inclusive. Isso aqui o professor falou naquela aula lá na frente e assim por diante. E isso vai alimentando um conhecimento. Agora é hora, sim, de se focar, de se concentrar e fazer de tudo para conquistar este cargo que já é seu, não tenho a menor dúvida. É só chegar lá e chancelar algo que já lhe pertence. Tá bom? Faça isso, você vai ver que bons resultados irão surtir. Mas não vou queimar acesso de aula? Não, porque aqui na prova o acesso é ilimitado dentro do prazo, obviamente, do seu contrato, né? Depois você deve anotar as aulas. Sim, anotar. Olha, haverá materiais, né, PowerPoints principalmente, mas anote com a sua caligrafia. Porque quando você anota, você é forçado a assimilar a matéria e a devolver aquela matéria para você. De novo, é como se você estivesse ensinando alguém. E eu te falo, uma coisa é aprender, outra coisa é aprender para ensinar. É bem diferente. Anote. Antônio, mas eu tenho uma memória apenas visual, auditiva, eu fico te olhando as outras aulas e assimilo o conteúdo. Ótimo, isso é um dom mesmo. Mas vamos então agregar a este dom um outro, né, e consolidar a sua aprovação. Esta é a segunda dica, não vou demorar muito mais. Terceira, responda os exercícios, né? Faça as questões. A nossa banca é a FUMARC, ela tem aí uma tradição boa, já está se firmando aí como uma banca, principalmente em Minas, né? E responda as questões dela.
Olha, ao final das aulas a gente seleciona, vincula algumas questões, às vezes pula uma aula, outra, mas elas vão sendo assimiladas com base nos conteúdos, né? Com base na possibilidade. Mas pegue também, eventualmente, questões de outras bancas, não de bancas muito diferentes, claro. Pega uma Fundação Carlos Chagas, é uma banca que tem um perfil interessante, mas evidentemente, né, você só vai para a Fundação Carlos Chagas ou para qualquer outra banca depois que você tiver esgotado as questões da FUMARC. Tá? Primeiro FUMARC, é a nossa banca. Depois, eventualmente, para treinar outra banca. Certo? Ótimo. E aí, eu peço que você faça uma grande gentileza para a gente. Ao final das aulas, você tem um curtir e um não curtir. Este curtir representa a sua aprovação, o não curtir, evidente, representa a sua não aprovação com a aula. Se você gostou da aula e se sente confortável dar um feedback, é muito importante que você faça isso para a gente, para mim como professor. É extremamente importante saber a sua avaliação da aula, se você está gostando ou não. Se você não curtiu, olha, eu te peço encarecidamente desculpas e peço encarecidamente que você não curta a aula. Clica lá no não curtir. Só que aí você vai ter um quadradinho para preencher de maneira objetiva. Por que você não gostou? O que faltou? O que você faria diferente? Então, se você puder ali gastar 30 segundos e dar a sugestão para que a gente não incida mais no erro que lhe causou aí o desgosto com a aula, é muito importante. Eu recebo esses relatórios semanalmente, né? Não consigo, às vezes, pela rotina de gravação da aula, dar um feedback online, mas, olha, de verdade, assim como a gente quer te ajudar e vamos te ajudar, é importante que você também nos auxilie aqui na construção de um curso cada vez maior, na construção aí de uma aula cada vez maior. Tá bom? Ótimo. O que a gente tem aí de edital? Bom, direito constitucional. Constituição da República Federativa do Brasil com as alterações introduzidas pelas emendas. Claro que essas alterações elas vão ser estudadas na medida dos temas que foram colocados para vocês, né? A gente não vai analisar as 80 e tantas emendas constitucionais que há no Brasil hoje. Não faz o menor sentido, porque muitas delas extrapolam o limite do seu edital. O que está querendo dizer essa parte é que, se houver uma alteração dentro dos artigos ali selecionados, a gente tem que analisar. Pois bem, princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º, moleza, não dá para errar. A gente vai trabalhar bem com esses artigos aqui. E quando eu digo não dá para errar, é porque é moleza. Bastante gente vai acertar. E quando bastante gente acerta, você não pode ficar para trás. Dá para correr atrás, errar? Dá, claro. Mas se você aqui se garantir, poxa, acertando aquela questão difícil ou média, você já está na frente, né? Direitos e garantias fundamentais, artigo 5º ao 17. Tem bastante coisa, a gente vai gastar aí alguns bons encontros, principalmente no artigo 5º, que é longo, mas aí a gente vai ter, nessa parte de direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Pelo menos 4 encontros. Artigo 6º, direitos sociais, rapidinho. 7º, direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. 8º, sindicatos. 9º, greve. 10 e 11, relaxe, uma leiturinha deles vai resolver. Artigo 12 e 13, nacionalidade, muito importante, inclusive vou começar por nacionalidade. Direitos políticos no 14, 15 e 16, também determinante para a prova, e partidos políticos, mais ou menos no 17. Organização de Estado, na perspectiva de uma organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, artigo 18 e 19, tá? Relaxe, você vai tirar de letra. Administração pública, aí é tema é o pior do edital, o 37 ao 41, tá? A organização dos poderes, Poder Legislativo, 44 a 47, 59, é bem tranquilo. Poder Executivo, 76 a 83, também é bem gostoso. Essa parte é muito gostosa de estudar. E as disposições gerais do Judiciário, 92 a 100, que também tem aí a sua dificuldade inerente, mas nada que vá nos causar algum tipo de problema, tá? É isso. A gente vai começar trabalhando aí com esse tema, a nacionalidade, como eu havia dito. Olha, é importante também que você se convença de uma coisa. Você tem total condições de passar na prova. Total condição de passar na prova. Basta você querer, confiar em você, acreditar e se esforçar ao máximo
dentro, evidentemente, do seu limite. Eu sei que estudar para concurso público é complicado, né? Poxa, estou me sentindo mal, eu vejo assim rumores de pessoas que estão estudando 20 horas por dia, blá blá blá, um monte de coisa a gente ouve. Ignore. É você com você. Você deve satisfação a você, ao seu umbigo. Tá bom? E justamente para motivá-la, ao final das aulas eu costumo trazer sempre um pensamento que aprova, que é uma ideia assim de otimismo para que você não perca nunca a esperança. É determinante isso, tá? Show de bola! E aí a gente começa o trabalho. Vamos falar sobre nacionalidade, um tema muito legal, adoro a conversa que teremos sobre nacionalidade. Então, a gente começa aqui falando sobre este assunto, que está ali no seu edital, no meio do item, né, Direitos e Garantias Fundamentais. Então vamos nominar nacionalidade. Vejam, a nacionalidade nada mais é do que um vínculo que liga um indivíduo a um determinado estado. Este vínculo vai levar a uma nacionalidade originária que, no caso brasileiro, irá configurar o brasileiro nato. Então, indo direto ao ponto, a gente vai estudar nesta nacionalidade, em primeiro lugar, o brasileiro nato. O brasileiro nato, ele adquire essa condição por força de uma lógica originária. Quer dizer, este vínculo que define o brasileiro nato é um vínculo primário, é um vínculo originário, normalmente aí relacionado ao fato nascimento. Nós veremos isso. Então aqui eu vou falar de alguém que nasceu no Brasil, basicamente, tá? Ou que nasceu fora, mas em circunstâncias muito específicas. Não se preocupe tanto com essa parte introdutória aqui, é só para a gente criar uma base para daí enfrentar de fato o artigo 12, inciso 1º. Eu só queria que você, por enquanto, compreendesse que a nacionalidade originária, que neste caso vai definir no Brasil quem é o brasileiro nato, é, como regra, adquirida de maneira independentemente da vontade. Então, quer dizer, esta nacionalidade originária independe da vontade do indivíduo. Você duvida? Então me diga. Você optou por ser brasileiro nato? Ou brasileira nato? Não, né? Creio que não. Até tem uma opçãozinha, mas é muito difícil de ser configurada e não merece nem ser considerada aqui nessa nossa conversa introdutória. Quero apenas que se entenda que a nacionalidade originária, ela é adquirida de maneira independente, né, da vontade do indivíduo. Tá bom? Show de bola. A nacionalidade originária, ela é reconhecida por dois critérios: o ius soli ou o ius sanguíneo. Pelo critério ius soli, a criança vai ter a nacionalidade do território onde ela nasceu. Pelo critério ius sanguíneo, ela vai ter a criança a nacionalidade dos pais. No Brasil, a gente tem como regra a nacionalidade originária definida com base no critério ius soli. É a regra, haverá exceções. Essa nacionalidade originária que define no Brasil quem é, como disse o brasileiro nato, está definida lá no artigo 12, inciso 1º da Constituição Federal. E agora sim, total atenção. Vejamos o 12, inciso 1º. O 12, inciso 1º diz: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil. Então para por aí um minutinho. Nasceu na República Federativa do Brasil, é brasileiro nato, sem dúvida. E perceba que temos aqui a confirmação de algo que eu acabei de dizer. No Brasil, a regra é a nacionalidade originária sendo concedida com base no critério
do território do nascimento, o ius soli, e também independe da vontade do indivíduo. Veja, nasceu na República Federativa do Brasil, paciência, é brasileiro nato. Ainda, e aí a prova cobra, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, nasceu uma criança no Brasil, filha de estrangeiros que aqui estavam. A criança será considerada brasileira nata se os pais não estavam representando o país de origem. Porque se estiverem representando o país de origem, a criança não será brasileira nata, não. Aí vai ter a nacionalidade dos pais? Bom, aí depende do que diz a Constituição deles, né? Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro, eu sou brasileiro, casado com uma brasileira, temos filhos no Brasil. Nossos filhos são o quê? Brasileiros natos. Caiu na regra, né? São brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil. Ótimo. Segundo exemplo, casal de mexicanos vem de férias ao Brasil. Aqui chegando, eles são surpreendidos com o nascimento da criança. A mexicana estava grávida. O nenê é brasileiro nato? Sim, é brasileiro nato, porque nasceu no Brasil e os pais não estavam representando o país de origem, os pais estavam de férias. Ótimo. Terceiro exemplo, franceses, diplomatas vêm representando a França ao Brasil, ou seja, vieram numa missão diplomática oficial. Só que a francesa estava grávida e aqui chegando tem o nenê. O nenê é brasileiro nato? Não, claro que não. Não é porque os pais estavam representando o país de origem, estavam no exercício de uma diplomacia. Então não será a criança brasileira nata. Antônio, ela será francesa? Mas, sei lá, né? Tem que ver a Constituição deles, mas isso é irrelevante. Agora veja que loucura. Se a Constituição deles trabalhar com o critério ius sanguine, que leva em consideração a nacionalidade com base na nacionalidade dos pais, sim, a criança será francesa. Agora, se a Constituição deles trabalhar com o critério ius soli, que leva em consideração o nascimento no território, considerando que a criança não nasceu na França, não, ela não será francesa. Antônio, mas aí não vai ser nem francesa nem brasileira? Sim, aí será uma apátrida, uma criança sem pátria. Mas vejam só, e aí provavelmente também a lei deles vai dar um jeito, né? Agora, talvez o exemplo que mais enseje cuidado. Vem ao Brasil um casal de alemães e a mulher está grávida. Só que eles vieram representando uma empresa particular da Alemanha, a Bosch, por exemplo. Aqui chegando, eles são surpreendidos, os alemães, com o nascimento da criança. A criança é brasileira nata? Sem dúvida, porque os pais não estavam representando o país de origem, os pais estavam representando uma empresa daquele país. É diferente, portanto. É diferente, portanto. Tá? Então aí temos o 12.1a. Agora veja, se a Constituição se preocupa com o filho do estrangeiro que nasce aqui, ela vai se preocupar com o filho do brasileiro que nasce lá fora. E aí entra a linha B dizendo o seguinte: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então a ideia é muito simples. Se o Brasil mandou para fora um brasileiro ou uma brasileira, e este brasileiro ou brasileira lá fora teve um nenê, o mínimo que o Brasil pode fazer é reconhecer o nenê como brasileiro nato. Mas é evidente. É evidente. Agora, a pegadinha aqui está no seguinte. Isso é uma pegadinha. Quando esse símbolo aparecer, tome cuidado. Não é pai brasileiro e mãe brasileira, é pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, por exemplo, uma menina é militar e é enviada para o Haiti, numa missão lá qualquer. Chegando lá, ela se envolve com um haitiano e tem um filho com o cara. Por mais que o pai não seja brasileiro, considerando que ela estava a serviço do Brasil, porque ela era militar numa missão oficial, nascendo lá fora o nenê será brasileiro nato, sem dúvida alguma, tá? Eis a linha B. Agora, um que é muito importante para a banca é o próximo, a linha C, 12.1c. Porque me conte uma coisa, imagine que você vai para fora fazer um curso, uma especialização, um mestrado, sei lá o quê. Você não está representando o Brasil. E se lá fora você tem o nenê será brasileiro nato? Vamos dar uma olhada, 12.1c. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro,
ou de mãe brasileira, desde que 1. Sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, vamos primeiramente delimitar uma coisa aqui. Este pai brasileiro ou mãe brasileira, eles não estavam a serviço do Brasil. Porque se estivessem, a gente aplicaria a linha anterior, tá? A linha anterior. Este pai ou mãe brasileira aqui estavam fazendo a pós-graduação, estavam fazendo sei lá o que, né? Então, nasceu lá fora o nenê deste pai brasileiro ou desta mãe brasileira que não estavam representando o Brasil, o nenê será considerado brasileiro nato se ele for registrado em repartição brasileira competente. Se foi registrado em repartição brasileira competente, anote aí, não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. O registro é bastante, tá? Mas aí sabe o que é, Antônio? Eu estava lá fora e não estava representando o Brasil e tive um filho. Só que eu não queria mais voltar para o Brasil. E por isso, sequer registrei o nenê em repartição brasileira competente. Existe alguma forma de reconhecer a este nenê a nacionalidade brasileira? Tem, mas aí já não falo em nenê, tá? Veja a sequência aqui. São brasileiros natos, nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Ou 2. Venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então a ideia é a seguinte, o nenê, filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira que não estavam representando o Brasil lá fora e que não foi registrado em repartição brasileira competente na época do nascimento, uma embaixada, um consulado, por exemplo, poderá adquirir a nacionalidade brasileira se um dia vier a residir na República Federativa do Brasil e optar em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então tem que vir para o Brasil, passar a residir aqui, optar em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. É a qualquer tempo, mas após os 18 anos, beleza? E aí acabou o tema brasileiro nato. Eu só destacaria essa pegadinha porque a prova tende a perguntar assim: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente e venham a residir na República blá 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 blá. Não, não é e, é ou, porque como você anotou, se foi registrado em repartição brasileira competente, não precisa fazer mais nada mesmo, tá? E aí a gente vence os brasileiros natos. Qualquer coisa diferente disso que você está vendo aí não é brasileiro nato, tá? Antônio, mas tem algum outro tipo de brasileiro? Tem. Tem o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado que adquire tal condição em razão de uma lógica secundária. Existe uma nacionalidade secundária, que é justamente essa, a que define, no caso brasileiro, quem é o brasileiro naturalizado. Brasileiro naturalizado que nada mais é do que um estrangeiro que decidiu virar brasileiro. Logo, essa condição de naturalizado depende da vontade do indivíduo. Então o cara tem que mudar para o Brasil e falar, olha, eu quero muito ser brasileiro. Ele até poderá conquistar isso, mas aí ele será brasileiro naturalizado. Tá bom? Show de bola, estamos aí então compreendendo o assunto. Quem são os brasileiros naturalizados? Bom, eles estão previstos no 12, inciso 2, que assim diz. E aqui a gente vai ter que fazer uma análise muito cartesiana, você já vai entender. São brasileiros naturalizados, vamos primeiro ler. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, e os estrangeiros de qualquer
nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Tá? Então essa é a ideia. A gente vai separar, olha, as coisas da seguinte maneira. Originários de países de língua portuguesa e estrangeiros de qualquer nacionalidade. Só que este de qualquer nacionalidade a gente vai compreender como outros. Ou seja, aqueles que vêm de países que não são originários que não falam a língua portuguesa. Tá? Assim a gente vai pensar na hora da prova. Como eu disse, a gente vai ser bem cartesiano. Então vamos fazer, para sistematizar aquele 12.2, uma tabelinha. Vamos fazer aqui uma tabelinha. Vamos pensar assim, ó. Originários de países de língua portuguesa. Esses originários de países de língua portuguesa naturalizam-se brasileiros se demonstrarem, como falamos, residência ininterrupta por 1 ano e tiverem idoneidade moral, ou seja, não pode ter nada desabonando esses daqui. Tá? Agora, como eu disse, os outros, eles naturalizam-se mediante outros critérios. Mas vamos apenas aqui entender antes algumas pegadinhas implícitas. Primeira, eu não estou falando de alguém que vem especificamente de Portugal. Não. Não estou falando de alguém que vem de Portugal. Eu estou falando de alguém que vem de país que fala a língua portuguesa, ou que também inclui Portugal, mas não se limita a Portugal. Eu estou falando de Angola, Timor-Leste, Moçambique. É claro que não precisa decorar os países, mas tem que entender que não é um tratamento específico para português, é um tratamento que para ele também é dado, mas não apenas para ele. Tá? E também tem que lembrar uma coisa, esse tratamento é dado não para aquele que sabe falar a língua portuguesa. Por exemplo, José é japonês, José com esse nome não poderia ser japonês, mas que seja, fulano é japonês. Fulano é japonês, nato. Fala o português maravilhosamente. Tem residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Ele conseguiria se naturalizar brasileiro? Por este critério da esquerda, não. Porque ele veio de país que não fala a língua portuguesa, portanto a gente vai atribuir a ele a nacionalidade brasileira apenas se ele preencher o que vai nessa coluna da direita agora. Para os demais, para os outros, residência ininterrupta por mais de 15 anos e ausência de condenação criminal. Tá? Residência ininterrupta por mais de 15 anos e ausência de condenação penal. Então atenção com essa lógica que está, mais uma vez, no 12, inciso 2, a linha A e a linha B. Pode ler aí que você vai encontrar esta lógica aqui. E também tome cuidado com uma coisa. É um prato cheio para a prova fazer assim. Os originários de país de língua portuguesa naturalizam-se brasileiros se demonstrarem residência ininterrupta por 1 ano e ausência de condenação penal. Os originários de qualquer nacionalidade, residência ininterrupta por mais de 15 anos e idoneidade moral. Não é assim. Não pode cruzar essa linha do meio aí. E uma forma de tentar identificar a sacanagem é a seguinte. Olha, eu não tenho dúvida. A ausência de condenação criminal é mais fácil de comprovar. Aliás, para não te dar confusão aí, vamos pensar assim, ó. O que é mais difícil comprovar? Idoneidade moral ou ausência de condenação criminal? Olha, a idoneidade moral
é mais difícil de comprovar do que a ausência de condenação criminal. Porque na ausência de condenação criminal é apenas um documento que eu tenho que juntar. Uma certidão dizendo que eu não fui condenado. Concorda? Se eles deram uma flexibilizada na documentação aqui, eles deram uma pegada no tempo. É um documento só que 15 anos você vai ter que ficar nessa condição. Agora, na idoneidade moral, como eles deram uma pegada na idoneidade moral, porque idoneidade moral exige a ausência de condenação, a ausência de processo, não pode ter se envolvido num barraco, não pode ter feito nada. Como eles deram uma apertada aqui, eles deram uma flexibilizada no conceito tempo, tá? Então não pode ser mais com mais, nem menos com menos. Tem que ser menos e mais e menos, ou menos e mais, tanto faz, a ordem aqui não altera, tá? Estes são os brasileiros naturalizados. E também a FUMARC, ela tende a perguntar assim, ó, são brasileiros natos os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira exigidas aos originários, blá 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 blá, copia. Não, aí não é nato, né? A gente já viu quem é o nato, a gente já entendeu quem é o nato, a gente já sabe quem é o nato e sabemos também quem é o naturalizado. Na próxima aula a gente vai completar o tema nacionalidade e lá eu vou te falar o seguinte, qual é o tratamento diferenciado que há entre eles, né? Natos e naturalizados, vou falar aí sobre a perda de nacionalidade e outros temas mais. Essa aula, então, ela é muito importante, tá? Ah, Antônio, você só falou de nato e naturalizado. Sim, mas é que é um tema que tem uma complexidade inerente, dá para fazer problemas, pegadinhas, por isso a minha atenção especial. Não se preocupe, porque em 25 encontros dá para a gente falar com a mais absoluta tranquilidade sobre o que é necessário para a sua aprovação. Finalizando, lembre-se sempre, mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque eles tornam-se seu destino. Mahatma Gandhi. Eu gosto de trabalhar com esse pensamento no início do curso, porque ele parte de algo muito simples, que é o pensamento positivo, e chega a algo muito grande, que é o nosso destino. E a lógica é a seguinte, se você ficar pensando, ai meu Deus, eu não vou passar, ai não dá, a prova é difícil, o edital é chato. É verdade, você não vai passar. Desculpe, você não vai passar. A chance de você passar é pequena, porque se nem você acredita, quem dirá o mundo, né? Agora, se você entender, a prova tem a sua complexidade, o prazo é curto, você está cheio de coisa para fazer, está se esforçando para estudar no tempo que você tem, confiar em você, mesmo diante de todas as adversidades, a sua aprovação começa a aparecer. Não tenha a menor dúvida, tá? Muito obrigado, lembre-se de curtir ou não a aula, um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.